Há muitos séculos, na antiga terra de Israel, existiu um rei cujas histórias de sabedoria e prosperidade ecoam até hoje. Salomão, filho do grande rei Davi. Sua história é muito mais do que um relato de conquistas materiais. É uma lição poderosa de fé e devoção a Deus, mostrando como essas virtudes podem transformar a vida de alguém. Mas como Salomão se tornou tão rico? Como sua fé o conduziu a um destino tão grandioso? O chamado de Deus, a escolha divina. A história de Salomão começa com um chamado divino. Após a morte de seu pai, Davi, Salomão ascendeu ao trono de Israel ainda muito jovem. Ele não era o mais experiente dos filhos de Davi, mas Deus o escolheu por um motivo especial. O coração de Salomão era puro, e ele tinha o desejo de governar com justiça. Não demorou para que ele demonstrasse sua humildade diante de Deus. Certa noite, o jovem rei teve um sonho. Neste sonho, Deus lhe apareceu e fez uma proposta extraordinária. Pede o que queres que eu te dê. Imagine o peso dessa escolha. Salomão poderia ter pedido qualquer coisa. Riquezas, poder, uma vida longa ou a derrota de seus inimigos. No entanto, ele não pediu nada disso. Em vez disso, ele pediu sabedoria. Sabedoria para governar seu povo com justiça, discernindo o bem do mal. Esse pedido tocou profundamente o coração de Deus. Ele viu em Salomão um servo dedicado, um líder que priorizava o bem-estar de seu povo acima de seus próprios interesses. Por isso, Deus não apenas concedeu a sabedoria solicitada, mas também fez uma promessa ainda maior. Porque pediste sabedoria, e não riquezas ou a morte de teus inimigos, eu te darei um coração sábio e discernidor, e também riquezas e glória como nenhum outro rei antes de ti teve. Sabedoria em ação, a fama de Salomão. A partir desse momento, a sabedoria de Salomão tornou-se lendária. Um dos exemplos mais famosos dessa sabedoria foi a história de duas mulheres que se apresentaram diante do rei, ambas clamando ser a mãe de um bebê. Salomão, sem hesitar, sugeriu que o bebê fosse dividido ao meio, dando metade para cada uma. Imediatamente, a verdadeira mãe implorou que a criança fosse entregue a outra mulher, preferindo perder o filho a vê-lo morto. Com isso, Salomão identificou a verdadeira mãe e ganhou o respeito e a admiração de seu povo. Essa história foi apenas uma das muitas que espalharam sua fama. Sua sabedoria ultrapassou as fronteiras de Israel, alcançando terras distantes. Reis e rainhas de outros reinos vinham de longe para ouvir seus conselhos, como a famosa rainha de Sabá, que trouxe presentes valiosos para Salomão, testando sua sabedoria com enigmas e questões complexas. Impressionada com as respostas de Salomão, ela reconheceu que sua fama não era exagerada e o encheu de presentes ainda mais ricos. Riqueza de Salomão. Fruto da fé e sabedoria. O pedido inicial de Salomão por sabedoria não apenas o tornou famoso, mas também pavimentou o caminho à sua grande riqueza. Suas decisões justas e equilibradas criaram um ambiente de paz e prosperidade em Israel, o que permitiu ao reino florescer economicamente. Sob seu reinado, o comércio se expandiu enormemente. Caravanas cheias de mercadorias preciosas como ouro, prata, especiarias e tecidos finos atravessavam as rotas comerciais que ligavam Israel a outras grandes civilizações da época. Além disso, Salomão firmou alianças políticas e comerciais com outros reinos, como o Egito e os fenícios, o que trouxe mais riquezas para seu reino. Ele também era um exímio construtor. Sob sua liderança, Israel ergueu o magnífico Templo de Jerusalém, uma obra arquitetônica deslumbrante dedicada a Deus. O templo tornou-se o centro espiritual de Israel e um símbolo do favor divino sobre Salomão. A construção desse templo envolveu materiais raros e valiosos, como o cedro do Líbano, ouro puro e pedras preciosas, e empregou milhares de trabalhadores. O templo não era apenas um símbolo de riqueza, mas também de devoção. Para Salomão, aquela obra não era uma exibição de sua própria glória, mas um tributo ao Deus que havia lhe dado tudo. A chave do sucesso de Salomão. Sua fé em Deus. A fé de Salomão foi, sem dúvida, o ponto central de sua trajetória. Desde o início de seu reinado, ele demonstrou uma confiança absoluta em Deus. Seu pedido por sabedoria, em vez de bens materiais, mostrou que ele compreendia a fonte verdadeira de sua prosperidade. Ele sabia que a sabedoria de Deus lhe traria não apenas o conhecimento para governar, mas também as bênçãos necessárias para guiar o povo de Israel à grandeza. Salomão dedicou grande parte de sua vida a honrar a Deus, e Deus, por sua vez, cumpriu todas as promessas que fez ao rei. A paz reinava em Israel, algo que era raro naquela época de conflitos constantes.
Essa paz permitiu que Salomão concentrasse seus esforços em expandir o reino, não apenas em termos de território, mas também em cultura, comércio e riqueza. O reinado de Salomão foi um reflexo de sua fé inabalável. Ele compreendia que toda a sua sabedoria e riqueza vinham de Deus e não de suas próprias habilidades. Essa humildade diante de Deus foi uma das razões pelas quais seu reino floresceu de maneira tão extraordinária. Os últimos anos, o lado humano de Salomão. Apesar de todo o sucesso, a vida de Salomão também traz lições sobre as fraquezas humanas. Nos últimos anos de seu reinado, Salomão acabou se afastando da fé pura que o guiou nos primeiros anos. Ele permitiu que influências externas, como suas numerosas esposas estrangeiras, trouxessem práticas religiosas de outras culturas para Israel, que desagradou a Deus. Essa fase final de sua vida serve como um lembrete de que mesmo os mais sábios e abençoados, como Salomão, podem se desviar do caminho se não mantiverem sua fé firme. No entanto, sua história completa nos ensina que, enquanto sua fé estava firmemente enraizada em Deus, ele foi abençoado de maneiras inimagináveis. A história de Salomão é mais do que uma crônica de poder e fortuna. É o exemplo de como a fé, quando colocada no lugar certo, pode levar a realizações incríveis. Sua riqueza não veio apenas de sua inteligência ou de seus talentos como governante, mas sim de sua confiança em Deus. Ao pedir sabedoria, Salomão nos ensinou que o verdadeiro sucesso vem da busca pelo que é divino, e não pelo que é terreno. Para aqueles que olham para Salomão e veem apenas sua riqueza, é importante lembrar que o ponto central de sua vida foi sua fé. Foi essa fé que o conduziu ao sucesso, à paz em seu reino e à sua extraordinária prosperidade. E mesmo nos momentos